Ei, gente, vai ter aulas terapêuticas hoje, deixa eu tirar o som. Eu voltei aqui, vou fazer a live de novo, que eu estava fazendo, aí o pessoal começou a falar que estava sem som. Vamos ver se agora eu tô com som. Quem chegar aí já fala. Estão me ouvindo? Agora estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Agora, alguém responde aí, por favor, que eu estava fazendo, tive que descartar a outra live. Alguém responde aí se vocês estão ouvindo. Alguém está ouvindo, alguém está ouvindo, alguém está ouvindo, que nós vamos falar. Ai, que ótimo, estão ouvindo. Porque o telefone tocou, eu fui atender, depois não sabia voltar. Hoje são 27 de janeiro de 2022. Hoje é dia das aulas terapêuticas. Ai, tirei o microfone do lugar. Então, hoje é dia das aulas terapêuticas aqui. O povo está esperando os 50 e poucos alunos das aulas terapêuticas. E hoje nós vamos conversar sobre essa questão do Gabriel Medina. Essa questão que hoje ele declarou que o casamento dele acabou. E ele ontem declarou que ele não ia para o campeonato no Havaí, que ele chegou no limite dele e ele ia cuidar da saúde psíquica dele. E aí vocês devem estar pensando, Cássia, você está parecendo o Léo Dias, do Metrópolis, você está parecendo o Sônia Abrão, do Programa Tarde, você está parecendo a Fofocalizando. Não, eu uso esses temas, estão na mídia, para poder conversar com vocês sobre as coisas da vida, da psicologia. Eu estava fazendo outra live, tive que desligar ela, então eu vou falar primeiro desse livro e eu vou falar desse livro. Esse livro, Os Quatro Vínculos, Amor, Ódio, Conhecimento e Reconhecimento, na psicanálise e em nossa vida. São obras que têm servido como base àqueles que se aproximam da psicanálise e como fonte de consulta útil para psicanalistas praticantes. O escrito é agradável. David Zirman, um bioniano da corrente do Bion, da primeira geração do Bion. Aí o David Zirman, ele é um discípulo do Bion. Então ele fala com uma escrita agradável e clara, sintética e original, consistente e didática. O autor alia a enorme experiência clínica com interpretação original, própria das leituras dos mais importantes autores da psicanálise. Demonstra, sobretudo, uma capacidade ímpar de gerenciar grande quantidade de conhecimentos advindos de diversas origens, dispô-las ordenadamente, com criatividade, sem preconceitos. Então, esse é o primeiro livro que eu quero sugerir a vocês. E esse primeiro livro tem 210 páginas, do David Zirman, Os Quatro Vínculos. E eu quero sugerir esse também, Minhas Razões, Suas Razões, A Origem do Desamor, de Paulo Gaudêncio. Esse aqui tem 100 páginas. E esse, o Paulo Gaudêncio, trabalha o id, ego, superego da teoria do Freud, da teoria da imago, da companhia das letras. Ele trabalha o id, ego, superego. Se você está tendo alguma crise no seu casamento, antes de pensar em qualquer coisa, leia esse livro e leia esse livro. Antes de qualquer coisa, tenta entender que a crise é sempre da gente. A crise não é do parceiro. Então, eu vou usar o exemplo do Gabriel Medina, que ontem ele declarou que ele chegou no limite dele. Ontem ele ia cuidar da saúde mental dele. E hoje, a assessoria de imprensa do Gabriel Medina avisou que o casamento dele chegou ao fim. E ele viveu nesses últimos 2 anos altos e baixos. Tem uma live no canal de YouTube que eu falei no ápice do problema no passado, quando a mãe dele, Simone Medina, quando a Yasmin Brunet, que é a esposa dele, e o Gabriel Medina, eu vi ele muito nesse fogo cruzado de várias questões. Lembrando que quem foi o técnico durante muitos anos do Gabriel Medina foi o padrasto dele, o que casou com a mãe dele, Simone Medina. Eles tinham o Instituto Gabriel Medina lá no sul, lá em Maresias, e foi uma briga financeira. E aí eu quero conversar com vocês, eu quero usar esse termo, porque a gente pensa sempre assim. O Gabriel Medina é um rapaz que tem um patrimônio de mais de 10 bilhões, não sei, muito dinheiro. Então a gente sempre pensa que o casamento acaba pela falta de dinheiro. Sim, o casamento às vezes acaba pela falta de dinheiro. Mas uma das coisas que fazem o casamento acabar, hoje eu torci esse dedo aqui, deu uma luxação, doeu. Eu estava segurando o John pela corrente com esse dedo, ele deu um tranco, eu não estava segurando pelo pulso, que a gente tem que segurar um cachorro de grande porte, igual o John.
O John a gente tem que segurar, olha, ele tá deitado aqui. Você tem que segurar pelo pulso. Eu tava segurando pelo dedo. Aí deu uma luxação, tô com o dedo inchado, mas tá tudo bem, não quebrei, só foi uma luxação. Então, aí eu tô botando gelo, tô fazendo tudo que é cabível. Cássio, por que você tá falando disso? Porque a vida é muito assim. De repente você tá bem, de repente você luxa o dedo. Você tem uma luxação no seu dedo. De repente você tá harmonicamente feliz e casado e de repente seu casamento acaba. Aí eu vou conversar com vocês sobre isso. E aí eu fiz uma postagem e aí eu não vou poder postar o que a Jovem Pan postou, mas eu vou postar o que eu postei no Instagram. Tá aqui no feed do Instagram. Então, o Gabriel Medina ontem, no Instagram dele, no Instagram dele ele veio e escreveu, ele fez um... Gabriel Medina, eu só cortei e botei aqui, ele fez um grande comentário, aí eu botei força campeão, vai cuidar da sua saúde mental. E a gente está vivendo um ponto da vida que as pessoas pensam que não é importante cuidar da saúde mental. Nós, psicólogos, nós, psicanalistas, nós cuidamos, ajudamos as pessoas a terem uma estrutura psíquica mais madura para enfrentar a sua vida. Vocês sabiam que uma das profissões que mais cresce é a profissão de psicanalista? Mas aí você deve estar falando, para ser psicanalista você vai aprender uma teoria e depois, você vai começar a atender os outros. Não, Nina, não. Para ser psicanalista, você vai ter que mergulhar no seu inconsciente. Você vai ter que entender que conteúdos são esses que estão dentro do seu inconsciente e que você não dá conta de enfrentar em você. Tem um texto do Freud que hoje eu mandei para todos os aspirantes de psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, mandei minha equipe mandar, recordar, repetir, elaborar. A gente tem que começar a entender por que a gente passa uma vida repetindo os sintomas. E aí, todo mundo, a mãe do Gabriel Medina é narcisista. Não sei, não dá para afirmar. A única coisa que dá para afirmar é que nós estamos vivendo uma sociedade narcisista. Pode ser que todos nós, pode ser que eu, você e todos nós sejamos narcisistas. Vocês sabiam que quando você tem coragem de abrir uma live, fazer uma live, você só faz a live porque você tem um traço de narcisismo, um traço de não ter vergonha? Porque a gente acha que qualquer comportamento que foge da normalidade, a pessoa já é narcisista. O transtorno de personalidade narcisista, que está aqui no DSM-5, que é a Bíblia da Psiquiatria, é 4% da população. Então, sobra 96% que pode ter traço narcisista. Pode ser que o Gabriel, pode ser que a Yasmin, pode ser que a Simone, pode ser que eu, pode ser que você, nós sejamos narcisistas. E aí, dizer que é narcisista e não entender algumas questões da vida, simplesmente não faz de você mais maduro ou menos maduro. Aí eu fiz o post aqui no Instagram, fiz hoje à tarde, falando que o Gabriel Medina, ontem eu fiz o post falando que ele falou, cheguei no meu limite, disse o Gabriel Medina que ia cuidar da saúde mental dele. E hoje a assessoria de imprensa dele declarou o fim do casamento. O que isso vai mudar na rota da vida, dizem alguns comentários. Não muda nada. Inclusive, quando você for comentar, antes de escrever, bota no Google para não ter tantos erros de português, já que você é crítica demais, já que você é crítico demais, você erra muito português. Tem gente que escreve muito errado com graduação. Eu até aceito algumas pessoas escreverem muito errado quando ela não foi para o banco da faculdade. Porque quando a gente vai para o banco da faculdade, o que é mais esperado é a gente ter que ter um português mais rebuscado. Eu reconheço que o português é uma língua difícil. Antes de você escrever no comentário, bota lá no Google, que de repente você acerta seus erros. Você que é crítico de plantão, você que não é crítico de plantão, não precisa se preocupar não. É porque às vezes as pessoas muito críticas, elas não reparam os erros dela e a gente fica criticando o outro. E aí muitas pessoas falaram, e daí? E daí? E daí? E daí é mais um casamento que se acaba por falta de maturidade emocional. O Gabriel Medina, aí eu fiz um textozinho aqui para conversar. O Gabriel Medina, ele tem 28 anos, ele estava se relacionando com a Yasmin Brunet, que tem 34, e a mãe dele com 52. A princípio, ele
jovem, ela jovem, a mãe já adulta, porque de 40 a 60 é adulto. Então, pessoas que deveriam ter o equilíbrio emocional, né? Mas não tem. Então, desde o anúncio do romance com a modelo, o surfista começou a receber uma pressão muito grande da família. A gente tem que lembrar que o Gabriel Medina, ele era, o técnico dele era o padrasto dele, que um dia viu ele lá surfando em Marizia. Gabriel Medina vendia latinhas na praia, isso quando ele tinha 13, 14 anos. Então, ele simplesmente foi sendo feito pelo técnico dele, o técnico dele foi sendo feito. Aí ele se apaixona pela Yasmin Brunet, essa menina linda, filha da Luísa Brunet, essa modelo que é linda, Luísa Brunet, que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, e ele se apaixona, ela com cabelo belíssimo, com corpo belíssimo, deve ser uma moça muito gente boa, e ele se apaixona. Então ele é dopado, ele desenvolve, aí ele é dopado aqui da neurociência. E se saber da neurociência que nós vamos começar uma pós no final do ano, de pós-graduação em psicanálise, e nós vamos começar pós-graduação em psicanálise, nada disso, pós-graduação em neurociência, mas vai começar no final do ano, sabe? Nós já estamos, a equipe nossa está fazendo o site, nós estamos preparando todo o contrato, nós estamos preparando a parte jurídica, nós estamos preparando a parte acadêmica, então tudo está sendo preparado para o seu empenho de se tornar um pós-graduado no Instituto Cássia Rodrigues, mas isso é depois de julho que a gente vai passar as informações. Não adianta perguntar agora que não tem nenhuma informação, mas você pode ir lá no site e ler algumas coisas que já estão lá. O que a gente tem agora é as novas turmas de psicanálise que começam agora em março e as vagas já estão esgotando. E aí, muitas pessoas vêm fazer a formação em psicanálise achando que ele, fazendo a formação em psicanálise, ele vai ter o preparo para atender os outros. Você só vai ter preparo para atender os outros se você mergulhar no seu inconsciente. Não existe como você entrar em contato com o seu inconsciente se você não for para o set terapêutico. Então, o psicanalista é aquele que, antes de entender os outros, ele tem que entender a ele. E tem um texto que eu gosto muito, que hoje eu mandei para todos os aspirantes em psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, e você pode procurar no Cielo, que você vai achar no portal Cielo Científico, recordar, repetir e elaborar. São 13 páginas de um texto do Freud, para você entender por que a gente passa uma vida repetindo alguns sintomas, por que a gente passa uma vida repetindo alguns sintomas, a gente passa uma vida repetindo, e isso acontece, sabe por quê? Porque a gente ainda não entrou em contato com o nosso inconsciente. Então a gente busca, para se relacionar, pessoas que são aquelas que estão na nossa memória inconsciente, lá da fase hoje nós vamos falar aqui nas aulas terapêuticas, hoje é dia das aulas terapêuticas, e nós vamos falar aqui sobre a fase fálica uretral, aquela que acontece de 3 a 5 anos de idade. E muitas pessoas nessa fase, ou na fase fálica genital, ficam fixadas no complexo de Édipo. Então, Gabriel Medina tinha uma mãe forte, que foi aquela mãe do menino, uma mãe forte, uma mãe que teve valentia, uma mãe que rompeu um casamento, tanto que tinha 20 anos que ele não tinha contato com o pai dele, e ele passou a ter nesse ínterim. No Natal desse ano, ele passou até com o pai dele, que ele ficou 20 anos sem conviver. Não quero chegar à conclusão se houve alienação parental, se não houve, mas eu quero mostrar para vocês que ele tinha uma referência de uma mãe forte na cabeça. E essa mãe forte na cabeça dele faz ele se enamorar da Yasmin Brunet, que também é uma mulher forte. Então, duas mulheres fortes começaram a disputar ele emocionalmente. E ele, fruto de uma mulher forte, ele desenvolveu algumas questões psíquicas que ele tem que entender agora no set terapêutico dele está fazendo. Mas aí, se você teve uma mãe forte, você, antes de você
sair para buscar sua namorada e sua esposa, você tem que entender que você tem que elaborar essas questões na sua cabeça. Porque o que me parece ali, que tem um complexo de Édipo mal resolvido da relação Gabriel Medina com Simone Medina, porque ela tinha muita dificuldade de aceitar as namoradas deles. E não adianta falar que ela era narcisista. Talvez eu seja narcisista, você, todos nós, porque quando a gente tem coragem de abrir uma live, fazer a live sem vergonha, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma timidez, já mostra um traço narcisista, já mostra um traço de coragem. E essa coragem vem do narcisismo. Mas então o narcisismo é bom? Tanto é bom que a criança tem um narcisismo primário. Nós não podemos ter muitas anomalias do narcisismo. A gente tem que entender, porque para ter autoestima, para ter autoconfiança, para ter segurança no que você vai fazer, você faz isso baseado numa aceitação de você. E isso é uma característica de Narciso, de olhar para ele e se admirar. Então você só dá conta de vir fazer uma live, você dá conta de dar aula, você dá conta de ter coragem, porque você tem autoestima. E a autoestima é um enamoramento que você tem com você. Você se enamorou de você, não do ponto psicopatológico, mas de um ponto normal. Um certo grau de narcisismo é normal. Então não adianta a gente achar uma mãe que é super protetora. Vocês sabiam que isso é um traço do narcisismo? A superproteção, essas coisas você quer aprender mais? Vai lá no site Instituto Cássia Rodrigues, nós vamos ter 2 aulas, uma de complexo de Édipo, que entende a relação do menino com a mãe, e uma de complexo de Electra, que é a menina com o pai. Aí você vai entender essas fixações do complexo de Édipo e Electra, um falado por Freud e outro falado por Jung. Aula em março e maio. Vai lá no site e vê. Inclusive nós estamos com novas aulas da formação em psicanálise agora em março, que as vagas estão esgotando. Não perde a sua chance de começar 2022. Hoje é 27 de janeiro de 2022. Se tornando um aspirante psicanálise. Lembrando que a psicanálise é um tripé, é um percurso analítico. E você já tem que ter uma graduação prévia. Não necessariamente psicologia e medicina, é uma graduação. Você tem que ter. E lembrando que a psicanálise é uma ética. A psicanálise não tem um conselho que respalda, a psicanálise não tem um MEC que respalda. A psicanálise ela é constituída pelo percurso analítico. Por você estar em análise, para você aprender a teoria do Freud e seus contemporâneos, e de você fazer supervisão. A psicanálise é uma ética. A psicanálise não tem declaração, você não se transfere de uma escola para outra. Você estuda a psicanálise, você tem o início de estudar a psicanálise e você não tem fim, você tem que estudar a psicanálise sempre, porque hora ou outra chega alguém na sua frente com conflitos que você tem que ajudar. Então, esse livro, Minhas Razões, Tuas Razões, do Paulo Gaudêncio, ele explica muito essas questões dos relacionamentos. Aí ele fala aqui assim, olha, vou colocar o início aqui para vocês, só o início. Porque o desamor se instala no casamento, o ser humano e o conflito, conflitos conscientes, emoção briga com a moral, conflitos inconscientes, os pais das leis secretas, que aí é o complexo de Édipo. Todo impulso são bons? Vocês acham que todos os impulsos provenientes do id, porque é dentro do id que tem a pulsão, todas as pulsões são boas? Aprenda a dizer não. O moderno relacionamento de hoje em dia, paixão mobiliza, mas não constrói. Segura aí que eu vou falar do Gabriel Medina, eu vou falar da paixão. O papel flexível, uma saída, o relacionamento simbiótico, que é um patológico, reconhecimento da própria labirintite, ser inteiro para amar por inteiro. Ontem eu li a crônica, a última live que está aqui no Instagram e no canal de YouTube, eu li a crônica da Marta Medeiros, que ela fala, ensinaram a gente que a gente tinha que ser metade. Nós não temos que ser metade, nós temos que ser inteiro. Só seres inteiros dão conta de se relacionar com outras pessoas. E aqui da neurociência fala que a dopamina, todas as vezes que você se apaixona por alguém, você fica dopado. Você fica dopado, você fica de um jeito que você está simplesmente dopado. E a dopamina te dopa, igual a bebida, igual a droga lícita ou ilícita. Você fica dopado e você não consegue enxergar nenhum defeito naquela pessoa que você está convivendo. Por isso que eu sou muito contra casamentos com menos de 2 anos. Eu penso que todo casamento deveria acontecer depois de 2 anos de convivência. Eu sou muito feliz de saber que meu filho namorou 6 anos e aí casou.
Então a paixão já tinha passado há muito tempo. Que paixão dura, quando você é muito jovenzinho, dura 2 anos. Quando você está na minha idade, dura uns 8 meses. Que a paixão tem muito a ver com a imaturidade que está dentro da gente. E isso não quer dizer que nós idosos não possamos nos apaixonar. Todos podem se apaixonar. Se apaixonar é maravilhoso. Eu não tô, borboletinha no estômago é maravilhoso. Eu quero me apaixonar por alguém, mas eu quero um amor maduro. Eu não quero um amor que me segue. Eu não quero um amor que não faça eu ver os defeitos da pessoa. Eu quero um amor que faça eu enxergar de verdade quem são as pessoas, um amor maduro. E o que eu percebo do Gabriel Medina, que ele foi um amor romântico, um amor imaturo, um amor dopado pela produção do neurotransmissor chamado dopamina. E todas as vezes que você está produzindo dopamina, é excelente você ser uma pessoa dopaminérgica. Eu, por exemplo, sou uma pessoa dopaminérgica, eu sou entusiasmada para a vida, eu tenho esse entusiasmo, eu tenho esse prazer pela vida. Mas quando você não tem prazer pela vida e você vai se relacionar com alguém e você imagina que aquela pessoa vai te dar o prazer, você já começou errando. Você já começou um relacionamento errado. Então, Gabriel Medina, volte nos posts do que eu fiz no Instagram. E se você ainda é daqueles que acredita no amor romântico, amor metade da sua laranja, no amor do mito de Platão, do banquete de Platão, dos seres andrógenos que estão atrás da sua metade, que na Renascença foi cantado de novo, e o Fábio Júnior cantou Alma Gêmea, vou te dar uma péssima notícia. Seu casamento está fadado ao fracasso, porque casamento não tem que ser para o outro te completar. Ninguém é 2, nós somos seres únicos, e por ser seres únicos a gente consegue se relacionar com os outros, porque nós somos inteiros. E o Gabriel Medina me mostrou que ele era frágil, ele tinha relações frágeis, tanto que ele rompe com a família e fica só com Yasmin Brunet. A gente não pode ter um relacionamento que a gente rompe com a família de origem, já mostra psicopatologias. O relacionamento tem que mostrar que você é tão maduro que você consegue agregar a sua família de origem com a família nuclear que você está começando. E isso é maturidade, quando você dá conta de trazer o passado para o presente, quando você dá conta de trazer o passado para o presente. Você tem que aprender a trazer a sua família de origem para conviver com a sua família nuclear. Porque quando você casa com a sua esposa, com o seu marido, você está constituindo uma família nuclear e vão nascer seus filhos, seja homoafetivo ou hétero, seja de homossexuais ou de heterossexuais, não importa. 2 pessoas, quando estão se relacionando, elas casam também com a família. Então, eu penso, não tenho ainda bagagem nenhuma para falar isso, mas eu penso que o Gabriel Medina começou a sentir falta da família de origem, porque nenhum amor dopado substitui a família de origem. Nada. Você não substitui o afeto de mãe, o afeto de pai, o afeto de tio, o afeto de irmão, o afeto de primo. E quando ele vai e casa lá numa ilha, não sei aonde, Evaí, não sei onde ele casou, só ele, ela, ele, isso era fadado ao fracasso. Quando eu li lá no início, quando eu fiz esse vídeo lá no YouTube, falei sobre o relacionamento dos 2, e aí desde o anúncio do romance da modelo com o surfista, as relações familiares tiveram problemas. O motivo, a família do surfista pareceu não aprovar a Yasmin Brunet, e a Yasmin Brunet também fez questão de se dar bem com a família. Em Maldivas, eles casaram em Maldivas. Eles casaram ano passado, no verão do ano passado, no ano 2021 eles se casaram, fevereiro de 2021, o casal, aí em fevereiro ele para de seguir a mãe, aquela confusão, foi uma confusão. Eu não vi ninguém maduro, eu não vi Simone Medina madura, eu não vi Yasmin Brunet madura emocionalmente, que eu tô falando, eu não tô falando de idade, e eu não vi Gabriel Medina maduro psiquicamente, emocionalmente. Estava anunciado. Esse casamento estava anunciado para ter fim. Todo casamento que começa com muito conflito, com muito Romeu e Julieta, com muita desarmonia, está fadado ao fracasso. Na prática, a gente tem que ver que ambas as mulheres da vida do Gabriel Medina eram pessoas controladoras, pessoas que queriam ele só para ele, queriam o Gabriel só para elas, que queriam a qualquer custo, não importa, ambas. Mas Simone falou da índole da Yasmin. E por que Yasmin não teve maturidade para desatar esses nós? Porque sempre se tem uma pessoa madura, a confusão não acontece.
E se a gente está ouvindo, que a gente seja maduro. E de alguma forma ele buscou ajuda psicoterápica. E ele não deu conta. Ele estava com a distensão lombar em alguma parte do corpo dele, que eu não sei aonde. A distensão igual eu tive, a distensão no dedo. Esse dedo meu hoje deu uma luxação. Então, hoje é o dia das aulas terapêuticas. Eles estão chegando aqui, ó. Hoje, uma quinta-feira por mês, a gente tem as aulas terapêuticas no Instituto Cássia Rodrigues. Nós temos agora a aula de complexo de Édipo em março e complexo de Electra. Então, a gente tem que entender de uma forma bem clara e bem consistente e bem madura. Sempre tem que ter alguém maduro nas relações. Se ninguém é maduro, está fadada ao fracasso. Alguém tem que ceder. Sempre alguém tem que ceder. Mas às vezes as pessoas imaturas, elas nunca cedem. E olha o que aconteceu. Ele não suportou e ele terminou o relacionamento. Ela foi no feed ela foi no story do Instagram dela e começou a falar que as pessoas que amam aceitam de qualquer jeito. Imagina o que deve ter acontecido. Imagina o que deve ter acontecido. Ele terminou o casamento, tanto que a assessoria de imprensa dele que declarou que tinha terminado o casamento. Eles não apagaram nenhuma foto, eles são maduros. Porque quando os relacionamentos acabam, a gente não precisa apagar as fotos. Aquilo fez parte da nossa história. Por que a gente tem que ficar apaga, depois botar outra, apaga? Fez parte da nossa história. O casamento, quando acaba, você não precisa ir lá deletar as fotos. Aquilo fez parte do seu passado. Não faz parte do seu presente, você não está postando mais agora, mas fez parte do seu passado. Quando você apaga as fotos, já mostra imaturidade. Quando você deixa as fotos lá dos seus parceiros antigos, você mostra maturidade. Aquilo era passado, aquilo não era presente. Então, que eles não apaguem, que eles sigam o ciclo da vida deles e que eles tenham essa maturidade. Eu torço pela saúde psíquica da família Medina, do pai, do padrasto, da mãe, da irmã, e eu torço pela saúde psíquica da família da Brunet, a mãe, e eu torço pela saúde psíquica, que tanto o casal que está se desfazendo nesse momento sejam pessoas que realmente vão buscar terapia para se resolver. Tá bom? Eu tenho que ir para minhas aulas terapêuticas, eu tenho que dar entrada nas aulas terapêuticas, eles estão aqui, eu tenho que começar às 19h30 e eu quero dizer para vocês que compartilhe essa live com todo mundo, vem ser um aspirante em psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, vai lá no site, tem que ser graduado, a mensalidade é R$500, dura no mínimo 40 meses, a psicanálise não se constitui só como um curso, a psicanálise é um percurso, onde você tem que entrar em análise, quando você entra em análise, aí você paga 500 mais 450, Cássia, é caro, você tá ficando doida, é quase o preço do salário mínimo. Você estuda aqui se você quiser, você não é obrigado, mas não me peça de graça, porque eu estudo muito. São quase 30 anos sendo psicanalista para poder formar através do percurso analítico. Não confie em charlatões, porque tem muitos charlatões por aí. Tem muita escola que promete o MEC. Psicanálise não se constitui pelo MEC. A psicanálise se constitui pelo um percurso, tá? Beijo no coração. Final do ano, graças a um dos professores que está aqui nas aulas terapêuticas, nós vamos ter a primeira pós-graduação do Instituto Cássia Rodrigues de Neurociência. Beijo no coração. Tchau. Compartilha essa live com todo mundo. Tchau. Beijo.